Dia 22 de março, agora, próxima quarta-feira, é o Dia Mundial da Água. E quando a gente fala em viver bem, qualidade de vida, a água é essencial para isso. Mas é importante que todo mundo saiba que a água é um recurso finito. A gente está ouvindo aí direto falando de racionamento da água, que a água vai acabar, poluição do lençol freático e por aí vai. Então, para a gente bater um papo sobre esse assunto, eu convidei hoje aqui para o Viver Bem a Roberta Medeiros Falcão, que é assistente social lá da CAERN, trabalha com educação ambiental, faz parte da gerência de qualidade do produto e meio ambiente desse órgão que lida diretamente com a água, né, Roberta? Como é que está essa questão da água? A gente escuta falar muito de racionamento, dessa questão, dessa consciência da população para a importância da economia de água, mas por que tão importante economizar água? As pessoas ainda não caíram a ficha, né, do que é que pode acontecer aqui no nosso planeta. Juliana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de participar desse seu programa. É um privilégio, e privilégio em falar sobre a água, né? Então, a gente, quando fala sobre a água, a gente... É uma coisa gostosa, prazerosa falar sobre água. A gente acorda com contato com água, a gente vai trabalhar ou na indústria ou na agricultura, tem água. Então a água, eu digo que a água é importante, imprescindível para a nossa vida e para nós sobrevivermos. Sem água não há vida. Certo, mas o que está acontecendo aí? É a falta de chuva, é a poluição do lençol freático, porque... tanta gente aí focada nessa conscientização da população, né, com relação à água. E a possibilidade da gente ficar sem água muito em breve. Isso. Juliana, são vários motivos, né? Tem muitas questões que precisam ser abordadas, né, para responder essa sua pergunta. A gente poderia dizer que, assim, desde a década de 80 houve um avanço muito grande nas questões ambientais e na consciência da população com relação ao meio ambiente, na preservação. Mas o que a gente nota, e isso a gente vê a questão todos os anos, falando sobre a questão do Dia Mundial da Água, né, que na próxima semana, dia 22, é que as pessoas sabem, principalmente nas suas residências, sabem economizar água. Sabe que não pode deixar a torneira aberta enquanto está escovando os dentes, lavando os seus pratos, tomar banho demorado. Mas o que a gente percebe é que eles sabem, eles têm conhecimento, mas quando a gente vai ver o comportamento deles, não condiz com o conhecimento. Há um distanciamento, uma lacuna entre o conhecimento e o comportamento. Mas também porque as pessoas não sabem da importância da água e do que ela vem enfrentando. Roberta, com relação a essa questão, né, que você falou, as pessoas não estão colocando o comportamento em prática exatamente pela falta de consciência. As pessoas ainda escutam falar da falta d'água, mas não sabem exatamente o que é que isso vai acarretar, o que é que está acontecendo realmente. Então, vamos traçar esse panorama para quem está em casa? Quem sabe aí, com suas palavras a gente consegue despertar, né, para que esse comportamento passe da teoria para a prática. Isso. Realmente. O que a população precisa primeiro saber é o seguinte, que a água é como se fosse uma moeda que tem duas faces. Uma face bonita, uma face de água, né, que traz saúde, que atende às nossas necessidades. E tem um outro lado de uma água que é um pouco mais obscura, que tem problemas sérios. É como se eu diria assim, de um grosso modo, tem um câncer, que a gente não está vendo, mas que está ali. É como se ela estivesse pedindo socorro, ela está dando o seu limite, não fala apenas em Natal. Eu estou falando isso em nível mundial, né? Isso aí, a questão da água é uma questão que é discutida mundialmente, é uma preocupação mundial, né? E a questão nossa, voltando, né, para a nossa situação real, local, é que nós estamos inseridos, o Brasil, ele é um dos que tem mais água no nosso planeta, 12 a 14% das reservas hídricas se encontram no nosso país. Mas a água é mal distribuída. O norte tem 70% de água e tem o quê? 5% de população. O nordeste tem 28% de população com 3% de água. E essa água, nós nordestinos, nossa água ela predomina mais na faixa litorânea. Se você vai adentrar, sertão, né? Exatamente, se você adentra 60
quilômetros o interior, você já vai ver outra característica. Por quê? Porque estamos inseridos numa área, o Nordeste, excetuando Maranhão, em parte do Piauí, inserido numa área que a gente chama de semiárido, que é caracterizado por quê? Por rios intermitentes que só tem água no período de chuva. Existem chuvas que são poucas e são localizadas em poucos meses. Índice de insolação muito grande. Além disso, a população precisa saber também que a questão da água, ela vem o quê? Ela vem sendo degradada por esgotos industriais, esgotos domésticos, agrotóxico, muito agrotóxico. 1 quilo, para você ter uma ideia, 1 quilo de agrotóxico tem condições de poluir 1 bilhão de litros de água. Né? Então, as matas ciliares, que é aquela vegetação que fica às margens de uns rios, que são importantíssimas para a preservação daquele manancial, ele está sendo, e que inclusive é protegido pelo Código Florestal, ele está sendo retirado, construído, colocam culturas diversas, colocando pecuária, colocando condomínios de casas. Então, isso tudo vai para o rio. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles dizem que em 2030, 40% das reservas de água vão ter uma redução drástica. Então, isso aqui é o quê? Daqui a 13 anos. Agora, isso não quer dizer que nós, por exemplo, então a gente tem um fato que a gente não pode modificar, então a gente vai cruzar os braços e esperar que a situação... Não. Nós temos que ter uma postura proativa, né? A gente tem que ter nas nossas casas, não apenas nas casas, mas nas indústrias e na agricultura, utilizar técnicas, né? Primeiro de uso racional, mas também técnicas apropriadas que reduzam o desperdício de água. A irrigação precisa também utilizar métodos que diminuam, né? Porque a gente sabe que a agricultura é a que mais consome água. 70% de água doce vai para a agricultura. E a gente sabe que dessa água doce, 40% é desperdiçada. Eu acho que o grande nome que a gente precisa dar agora para isso é a gestão dos recursos hídricos. E para isso há uma necessidade de educação ambiental, da população saber, né, conhecer os problemas e não apenas conhecer, mudar a sua postura na sua casa, no seu trabalho e envolver a indústria, a agricultura, né, e tentar antecipar os problemas. Então, outra coisa, a questão que eu traria também é a importância da aproveitamento da água de chuva. Roberta, infelizmente nosso tempo é curto, daria para passar o programa inteiro aqui falando sobre água, mas assim, se você pudesse resumir para quem está em casa, não precisa esperar pelo governo, pelas indústrias, o que é que cada um pode fazer? Né? Não só as dicas, mas assim, que realmente sejam mudanças efetivas. Isso. E que deem um resultado lá na frente. Primeiro, eu vou dizer assim, eu acho que é importante você saber, conhecer, ler mais, participar mais, ouvir mais sobre essa problemática da água. E atitudes simples no seu dia a dia. Como a gente sabe, não desperdiçar água, é usar água com racionalidade. Você não tá usando água naquele momento, desligue. Né? Procure ensaboar só no momento que houver necessidade. Hoje já existem aeradores que misturam a água com o ar e que reduz 30% do volume de água e ele dá uma sensação, um volume muito bom de água. A sensação é que tem um volume bom e na verdade está economizando. E tem os redutores também de vazão que a gente pode instalar. Na descarga, existe já hoje as bacias acopladas que para com menor água e com maior água. Se vai urinar, então usa menor água. Se vai, né, defecar, então usa o de maior água. Né? Então, se partir disso, se começar a ver essa preocupação com o seu dia a dia, com as suas coisas pequenas, com certeza você vai se preocupar com as grandes coisas. Quando você vir um problema maior, aí você vai dizer vai assim... se sentir incomodado vai se sentir também, incomodado, né? indignado e querer tentar resolver o problema.
Tem muita gente que acha, só a água do meu banho não vai fazer diferença. Mas assim, se todo mundo pensar que vai fazer diferença, o resultado é enorme, né? E sem falar de que, assim, quanto mais a água é poluída, mais você vai gastar para o tratamento, entendeu? Ela vai ficar mais onerosa. E também tem as doenças de veiculação hídrica, que aí era outro assunto que a Mais gente assunto escolher. aqui pra gente falar. Exato. Roberta, muito obrigada. Eu tenho certeza que a gente conscientizou aí muita gente que está acompanhando o Viver Bem hoje. Tá. Eu aqui agradeço o seu convite e a participação nesse programa. E volte sempre aqui. Tá certo. Quando vocês quiserem, eu estarei à vontade. Ótimo, obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Já já tem mais Viver Bem para você.